Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda semana, né, com a aula de matemática. Vamos considerar que a primeira semana foi muito turbulenta em relação às nossas disciplinas, em especial matemática. Sei que algumas pessoas colocam na mente que é difícil estudar matemática e a distância está sendo mais difícil. Nós precisamos querer aprender. Não importa as dificuldades que nos apareçam. O importante é que a gente queira aprender. Quando a gente quer, a gente busca os caminhos, certo? Então, o primeiro passo para a gente aprender matemática é querer aprender. E o segundo passo, através dessas distâncias, através dessas aulas online ou mesmo em vídeo, né? Precisamos assistir o vídeo até o final. Eu recebi algumas críticas em relação ao tempo, né? Que diz que o vídeo estava sendo muito longo, que não tenho paciência de assistir um vídeo que seja muito longo. Pronto, tá o nosso combinado, eu vou fazer a minha parte, diminuir o tempo do vídeo e vocês farão a parte de vocês assistindo o vídeo até o final, beleza? Mesmo porque as atividades postadas na primeira semana, eu considerei as situações que foram postadas, tá? E aí, eu acredito que os professores da semana passada já conversaram com vocês, né, que a pedido do coordenador, todas as atividades deveriam ser postadas no Google Sala de Aula, né? E quem não tiver essa condição tem que procurar a coordenação para expor a situação e o coordenador vai orientar outros caminhos, beleza? Mas então aqui, para enviar para mim, não pode ser enviado pelo WhatsApp, tem que ser enviado lá no Google Sala de Aula. Então, nós vamos à nossa aula de hoje. Tenho várias situações, aí está na tela o tema que nós vamos trabalhar hoje, né? Vocês terão essa orientação também no livro de vocês, certo? Esse mesmo tema tem lá no índice do livro de vocês. Não são temas criados por mim ou escolhidos por mim, são temas diretamente direcionados pela coordenação, né? Enfim, sétimo ano, uma sequência do sexto ano. Na primeira semana, nós relembramos quais foram os conteúdos, alguns, né? Relembramos alguns conteúdos do sexto ano para que a gente possa retomar as nossas aulas no sétimo ano. É uma sequência, não serão conteúdos esquecidos, né? O conteúdo que você estuda agora no sétimo ano, ele será provavelmente cobrado por vocês lá no oitavo ano, então precisamos armazenar as informações. E para armazenar essas informações, eu preciso querer armazenar, eu preciso querer aprender. E quando você aprende, você não esquece, certo? Eu diria que matemática é uma das disciplinas mais fáceis de serem aprendidas, porque é algo que você vai sempre vivenciando, vai sempre necessitando das situações. É por que estudar isso? E aí, cada situação, problema, a gente vai entendendo, compreendendo melhor. E aí, nós vimos essas noções na semana passada, ou melhor, na nossa primeira semana, na nossa primeira quinzena, no caso, e com os conteúdos de matemática. Vamos dar sequência. Então, o que é que nós vamos tentar aprender hoje? Vamos tentar relembrar algumas situações do sexto ano e aprimorar um pouco mais as operações com números inteiros. Isso nós teremos como subtema adição e subtração de números inteiros, multiplicação e divisão também com números inteiros e algumas expressões numéricas. Teremos essas noções básicas. Vamos seguir? Seguindo, eu coloquei aqui a ideia de números inteiros foi o que nós vivenciamos lá na primeira semana. Nós vimos que os números inteiros eles são representados pela letra Z, né? Aqui, ó, no cursor, ó, pela letra Z. A letra Z representa os números inteiros. Vimos também que esses números inteiros eles são formados por todos os números negativos, pelo próprio zero e por todos os números positivos, né? Nós temos o zero como número central, né? Para a esquerda, os valores negativos e para a direita, os valores positivos. E não esquecendo do lance da simetria, dos números opostos. Você tem um positivo, o meu oposto, um negativo. Você tem dois positivos, o meu oposto, dois negativos. Você tem três positivos, o meu oposto, três negativos. Se eu tenho quatro negativos, quem seria o meu oposto aqui? Quatro positivos. Isso foi o que nós vencemos na primeira semana, né? O conjunto dos números positivos, negativos e zero. Esse
todos os números positivos, negativos, e inclusive o próprio zero, são considerados números inteiros. E como nós devemos fazer operações, como trabalhar essas operações com números inteiros? As operações nós sabemos, né? Quais são as 4 operações vivenciadas lá no Fundamental 1, e aí estamos agora trabalhando, retomando com o Fundamental 2, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos analisar como trabalhar esses números positivos e negativos através dessas operações. Me acompanhe, por favor. Vamos para o próximo slide. Ó, é importante lembrar que em operações envolvendo multiplicação e divisão, é necessário analisar os sinais, mas não apenas em multiplicação e divisão. Vamos relembrar aqui alguma situação em relação à adição e subtração. É importante lembrar que em operações envolvendo multiplicação e divisão, é necessário analisar os sinais. Não só necessário, é obrigatório analisar os sinais para multiplicação e divisão. Mas o que eu disse? Vamos trabalhar as 4 operações. Então, adição e subtração foi um conteúdo que nós vivenciamos lá na primeira semana, e nós vamos relembrar aqui para que a gente possa dar sequência com a multiplicação e divisão, ok? Então, vamos aqui retomar a história dos sinais. Nós vimos na semana passada, né, na nossa primeira semana de matemática, que se os sinais forem iguais, sejam os 2 positivos ou os 2 negativos, qual é o procedimento para resolver? Nós devemos repetir o sinal e somar os números, né? Se os sinais forem diferentes, um positivo e o outro negativo, ou ao contrário, primeiro o negativo e depois o positivo, eu vou repetir o sinal do número maior, né? Ou seja, do maior número, como tem aqui escrito, e subtrair o maior número do menor número. Como é mesmo, professora? Se os sinais forem iguais, repete o sinal e soma. Né? Sendo os 2 positivos, vai repetir o sinal positivo e somar. Se os 2 números forem negativos, também vou repetir o sinal e somar. Mas se for um número positivo e o outro negativo, professora, ou vice-versa, eu vou ter que analisar quem é o módulo maior, né? Qual vai ser a representação do maior número, e vou subtrair, né? Fazer um pouquinho de menos. Vamos ver aqui o exemplo que nós temos sobre essas 2 situações. Isso lá na adição e na subtração. Olha o que ele coloca, ó, números positivos, obviamente, são os números representados pelo sinal de mais, os números negativos, obviamente, representados pelo sinal de menos. Nós vimos isso aqui a semana passada, estamos apenas relembrando, para que a gente possa dar sequência nas 2 próximas operações. E aqui, eu trouxe o mesmo exemplo para que vocês possam estar relembrando essa aula, né? Aqui eu tenho 2 positivos e 3 positivos. Então, nós temos 2 números com sinais iguais. E nós vimos o quê? Qual é a regrinha? Repete o sinal, observe que o autor repetiu o sinal de mais, e soma os números. 2 mais 3, 5. Isso também se os 2 números forem negativos. Aqui, ó, seja os 2 positivos ou os 2 negativos. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o 3 negativo e o 5 negativo. 2 números com sinais iguais. Se os números têm sinais iguais, eu vou repetir o sinal. Qual é o sinal? Menos, né? O sinal negativo. E vou somar os números. Somam-se os números. 3 mais 5, 8. Por quê, professora? Porque aqui o sinal de menos, nós colocamos uma situação que esse 3 negativo, né, são números abaixo do zero. Ou seja, é como se fosse uma dívida, né? Então, eu devo 3, vou fazer uma compra e estou devendo 3 em determinado lugar. E vou para um outro lugar e vou comprar, né? Faço a compra fiado de 5. Então, se eu devo 3 em determinado lugar e 5 em um outro lugar, né? Então, eu tenho 2 dívidas. Então, eu vou continuar devendo 3 mais 5, 8. Se eu devo 3 em um lugar e 5 no outro, eu tenho 2 dívidas. Essas 2 dívidas dá quanto? 8. Né? Então, 2 números com sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2 mais 3, 5. Se os 2 sinais forem negativos, não tem problema. Repete o sinal de menos e vai somar também. 3 mais 5, 8. Mas, se os sinais forem diferentes, um positivo e negativo, ou vice-versa, eu vou repetir o sinal do número maior, aqui no caso está escrito o sinal do maior número, e subtrai-se o maior número do menor número. Eu tenho 5 negativo e 3 positivo. Quem é o maior número, ignorando sinais, ou desconsiderando os sinais? O 5. Então, qual é o sinal dele? Menos. Então, vou colocar o sinal do maior número, que é o 5, e vou fazer uma, aqui, ó, subtração, subtrai-se. Né? Uma continha de menos. 5 menos 3, 2.
O mesmo acontece com o próximo exemplo. Eu tenho 8 positivo e 6 negativo. O módulo maior é o 8. Então, pego o sinal dele, que é o maior número, sinal positivo, e vou subtrair 8 menos 6, 2. Isso aqui, só relembrando o que nós vimos na semana passada. Não no caso da semana passada, não. No caso, a primeira semana de aula com matemática. Vamos aqui para o próximo slide, dar uma revisada nesses sinais aqui, o que é preciso para, ó, aí é onde a gente retoma aqui o título do slide anterior. No caso, vou retomar esse slide para que a gente possa ver a importância dessa frase. Ó. É importante lembrar que, em operações envolvendo multiplicação e divisão, é necessário analisar os sinais. De que forma? Aqui, jogos de sinais. Como fazer esse jogo de sinal, pessoal? Olha a tabelinha aqui. Nós já vimos que adição e subtração, então, adição e subtração, se for dois sinais iguais, eu somo e conservo o sinal do maior número. No caso, eu vou conservar o sinal de mais. Se for dois números negativos, soma os números e vou conservar o sinal de menos, né? Porque eu vou repetir o sinal e somar. E se for um número positivo e negativo, ou um negativo e um positivo, a ordem não vai alterar. Eu vou subtrair, né? Fazer uma continha de menos e conservar o sinal do maior valor absoluto, que é o maior número. Isso foi o que nós vimos no slide anterior. Porém, para uma multiplicação, é preciso lembrar dessa regrinha aqui, ó. Mais com mais, se eu estou multiplicando mais com mais, vai dar mais. Se eu fizer multiplicação com um número positivo e um negativo, vai dar menos. Se eu fizer uma multiplicação com um número negativo e um positivo, vai dar menos. Se eu fizer uma multiplicação com dois números negativos, vai dar mais. E se não for multiplicação, for apenas para eliminar o parênteses, a mesma situação. Ó, mais no parênteses, para eliminar o parênteses, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Simplificando isso aqui, você vai analisar o seguinte: se os sinais forem iguais, vai dar sempre mais. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Sinais iguais, sempre mais. Por isso que tem aquela regrinha lá na lição. Sinais iguais, considera o sinal e soma. Ó, seja os dois positivos ou os dois negativos, eu vou somar. Por isso o resultado do jogo do sinal vai dar mais. Mas se os sinais forem diferentes, vai dar sempre menos. Sinais diferentes, eu vou sempre fazer uma subtração. Ó, se for um positivo e negativo, eu vou subtrair. Então, o resultado do jogo de sinal, de mais com menos e menos com mais, ou menos com mais, vai dar sempre menos. Vamos associar a mente. Vamos relembrar aqui com essa multiplicaçãozinha. Se eu tenho dois números positivos para multiplicar, eu vou fazer o jogo de sinal mais com mais e multiplicar normalmente. Se for um negativo e um positivo, menos com mais, menos. Sinais diferentes vai dar sempre menos. Mais com menos, menos. Por quê? Porque são sinais diferentes. Sinais diferentes sempre menos. E se for menos com menos, dois números negativos, eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Eu vou ter que multiplicar os números, né? Porque aqui é um vezesinho. Embora nós vamos, eu acredito que vocês tenham aprendido lá no sexto ano, que o sinalzinho de multiplicação pode ser um pontinho, né? Mas isso não significa que se você usar essa letrinha, a representação do x seja errada. Não é que é errada, a gente vai utilizar sempre o pontinho, né, daqui para frente. Se você for analisar as próximas atividades no livro, a gente vai estar com o sinalzinho de vezes, ou seja, um pontinho, tá? E não um x. Menos com menos, mais, por quê? Porque os sinais são iguais. Isso também para a divisão, tá, pessoal? Tanto faz a multiplicação quanto a divisão, o jogo de sinal vai ser o mesmo. É só associar essa primeira situação, ó. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Se for multiplicação, você multiplica os números. Se for divisão, você vai dividir os números de boa. Essa parte da potenciação a gente vai trabalhar numa outra aula, ok? A parte de potências nós vamos para uma outra aula. Guarda aí que nós retomaremos na próxima aula essa situação da potenciação. Vamos aos poucos. E aí, para ir aos poucos, a gente precisa relembrar o que já vivenciamos até aqui. Nós já vivenciamos parênteses, colchetes, chaves, as expressões, as raízes quadradas. Isso nós já vivenciamos na primeira aula. Você já, não só na primeira aula, como também lá no sexto ano. Esse não é um conteúdo novo, entre aspas, para a gente. É um conteúdo sequencial, né? Ah, eu não vi isso no ano passado. Não tem problema se não viu.
Estamos lendo agora. Eu não estou aqui para julgar vocês o que vocês aprenderam ou deixaram de aprender em série anterior. Eu quero que vocês tentem aqui comigo. Beleza? Vamos lá. Me acompanha aí. Eu tenho a expressão 3 mais 5 menos 14 mais 15 menos 17 mais 8. Mas é claro que eu tenho que considerar, dentro dessa leitura, os parênteses, os colchetes e a chave. E o que foi que nós aprendemos ou tentamos aprender em aula anterior? Que primeiro resolvemos o parênteses. Então, eu vou repetir o 3, vou repetir o 5, vou repetir o 14. As chaves e o colchete. No parênteses, se eu só tenho 2 números, eu já posso eliminar. Se tivesse 3, eu teria que resolver 2 números e repetir um. Mas como só tem 2 números, eu vou resolver esses 2 números. 15 menos 7, 8. É o 8 aqui. O 14 eu repeti daqui, tá vendo? O sinal de mais repetir. 15 menos 7, 8. Aí fecha o colchete, repete o 8, fecha a chave. Eu já eliminei o parênteses, eu vou agora eliminar o colchete. E eliminando o colchete, nós vamos ter que repetir o 3, repetir o 5. E dentro do colchete só tem 2 números, então eu já posso resolver. 14 mais 8, 22. É o 22 aqui. Repete o 8, repete as chaves, né? Que o colchete já foi eliminado. Igual. Agora, já eliminamos o parênteses, já eliminamos o colchete. Porém, nas chaves, nós temos 3 valores. Esses 3 valores você tem que analisar o sinal. O 5, quando não tem sinal aqui do lado, é porque ele está positivo. Sempre que o número não tiver sinal, é porque ele está positivo. E aí o 8 lá na frente está positivo. Então, você vai somar os 2 números positivos. 5 mais 8, 13. 13 positivo. Eu vou agora subtrair com 22, que está negativo. Se o 5 é positivo e o 8 é positivo, sinais iguais soma. 5 mais 8, 13. 13 positivo e 22 negativo. 2 números com sinais diferentes. Entre 13, que é a soma de 5 mais 8, e 22, óbvio que o 22 é o número maior, vai ter a modulação maior. Então, vou repetir o sinal dele, que é o menos. E vou subtrair o 22 menos 13. Onde é que você está vendo 13 aí, professora? Eu estou imaginando a soma de 5 mais 8. E nessa soma, 5 mais 8, 13. 13 menos 22. Eu vou conservar o sinal do número maior e subtrair o 22 menos 13, que dá 9. 3 mais menos 9. Professora, por que você repetiu esse colchete? Porque o resultado foi um número negativo. Então, eu agora vou fazer o jogo do sinal. Mais e menos. Ó, mais e menos. Mais com menos dá menos. Então, 3 menos 9. O 3 positivo, o 9 negativo. Foi o que nós aprendemos lá nos slides anteriores. Se você tem 2 números, você quer adicionar 2 números com sinais diferentes, você tem que pegar o sinal do número maior, que o módulo maior é o 9, então o módulo dele é negativo, né? No caso, o módulo maior é o 9, então pega o sinal dele, que é negativo, e vou subtrair normalmente. 9 menos 3, 6. É preciso praticar, é preciso ver o que aconteceu, onde foi que eu encontrei cada valor. Se você não analisa, se você não faz essa reflexão, você nunca vai aprender. Vamos ver essa outra situação aqui, pessoal. Eu tenho raiz de 81 menos a raiz de 100 mais a raiz de 64. Quanto é a raiz quadrada de 81? 9. Olha o 9 aqui. Repete sinal de menos. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Olha o 10 aqui. Mais. Quanto é a raiz quadrada de 64? 8. Ficou 3 números fora da raiz. Por que a raiz de 81 é 9? Porque 9 vezes 9 é 81. Por que a raiz de 100 é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Por que a raiz de 64 é 8? Porque 8 vezes 8 são 64. Nós já vimos essa situação também. E aí aqui agora, nós temos 9 menos 10. 9 menos 10 dá menos 1. Menos 1 mais 8. 2 números com sinais diferentes novamente. Ó. Pega o sinal do módulo maior, que é o 8. Então, é o sinal de mais. E vou fazer a subtração. 8 menos 1, 7. Então, nesse caso, 2 números com sinais diferentes, você vai pegar o sinal do número maior e subtrair. 8 menos 1, 7. Beleza?
Vimos aí duas situações, relembramos duas situações de aulas anteriores, para que a gente possa estar sempre, né, aprimorando os nossos conhecimentos. Beleza? Vamos aqui. Vamos finalizar aqui com essa situação, pessoal. Acabando. Vamos finalizar aqui. Aqui, ó, regra dos sinais. Multiplicação, regra dos sinais de divisão. É preciso lembrar que tanto na multiplicação quanto na divisão, o jogo de sinal é o mesmo. É isso que eu quero finalizar com vocês aqui. Sinais iguais vai dar sempre mais. E sinais diferentes vai dar sempre menos. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Sinais iguais dá sempre mais. Sinais diferentes vai dar sempre menos. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. O mesmo acontece na regra da divisão. Observe que é a mesma regrinha. Não vai ter nenhuma alteração. Então, se você aprender a regra da multiplicação, você vai aprender a regra da divisão automaticamente. Então, finalizando a nossa aula de hoje, nós vamos aqui só relembrar esses cálculos aqui resolvidos, esses exercícios resolvidos, tá? E os desafios estarão lá na sala, no Google Sala de Aula, beleza? Serão 4 questões, aliás, são 3 questões lá no Google Sala de Aula, referente às 4 operações, beleza? Vamos relembrar aqui rapidinho? Mais com mais, e quando é mais, não é obrigatório colocar o sinal de mais, e se colocar não fica errado, tá? 5 vezes 3, 15. Mais com menos, aqui a regrinha, mais com menos dá menos. Ao menos aqui, 4 vezes 5, 20. Você faz o jogo de sinal e multiplica o número normalmente. Menos com mais, menos. 8 vezes 4, 32. Menos com menos, aqui a regrinha, menos com menos dá mais. Quando é mais, o que eu disse, não é obrigatório colocar o sinal. E se colocar, não fica errado. 6 vezes 7, 42. Professor, e se vier mais de 2 números? Não tem problema se vier mais de 2 números. Vai dar sequência lá, ó. Menos com mais. O 4 não tem sinal, então não preciso perder tempo, né? Menos com mais dá, lá, ó. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. E menos com menos, mais. Por isso que ele não colocou o sinal aqui no 24. Onde foi que ele achou 24, professora? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 1, 24. Letra F. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ó, menos com menos, a regrinha, menos com menos, mais. E esse mais com menos que vem para frente do próximo número, mais com menos, a regrinha, menos. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. Acabou o problema. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 6, 36. Menos, a letra H, menos com menos, ó, menos 3, menos 7. O 5 não tem sinal aí, então não precisa perder tempo. Menos com menos, a regrinha lá, ó, menos com menos, mais. E foi o que nós aprendemos que quando for mais não é obrigatório colocar. Se colocar fica errado, professora? Claro que não. 3 vezes 5, 15. Quando você fizer uma continha de 15 vezes 7, você vai achar automaticamente o 105. O mesmo foi feito com as divisões, tá, pessoal? Se vocês quiserem aí fazer uma análise nesse slide do jogo de sinal, da divisão, foi isso que nós fizemos. Nós vamos parar por aqui, né, para que o vídeo não fique tão longo, tão extenso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aprimorar algum conhecimento, né? Considerar alguma situação, conseguir lembrar alguma situação e, por favor, atentem-se ao jogo de sinal. Você vê que é um slide que você não vai conseguir associar sempre, faça uma anotaçãozinha no caderno e que vai dar tudo certo. Espero que vocês consigam a atividade e resolver a atividade de boa. Até uma próxima, com fé em Deus. Beleza? Tchau.